Olá pessoal, eu sou o Vitz, eu sou aluno do curso de produção em mídia audiovisual aqui na Unisc. Eu fui o roteirista, produtor e também diretor do documentário Existe ou Resiste. E vim aqui contar para vocês um pouco sobre como foi a produção desse trabalho, que visa jogar uma luz na cena teatral santacruzense, que, aos trancos e barrancos está aí resistindo. Sempre foi um movimento de muita resistência, mas após a pandemia surgiram novas dificuldades. Então, através do documentário, a gente visa jogar uma luz para esse assunto e você confere o documentário agora no programa Laboratório. Sim, com certeza. Santa Cruz do Sul tem teatro na sua história, mas como sempre, a gente sabe a própria história do nosso país, a gente não conta direito, que dirá a história do teatro de Santa Cruz do Sul, né? Então, a gente tem uma belíssima história que, por algum motivo, ela sempre fica numa nuvem. É como se ela tivesse nebulosa, a gente não entende como ela se deu. Então, tudo sempre parece que é a primeira coisa que existiu, quando já existiu muita coisa e, como a gente falou, uma vai levando a outra, né? Por isso que eu afirmo, sim, temos, o que nós não temos é um claro conhecimento dessa e reconhecimento dessa história. Nós estávamos fazendo uma performance na Casa das Artes Regina Simones, que era em cima de máscaras de teatro, vários personagens da literatura e da dramaturgia. E, na verdade, ali no meio do público tinha uma menina que, ao final, chegou, conversou com a gente já conhecia ela, assim, meio passando, assim, meio sem muita intimidade, mas aí ela chegou assim, oi pessoal, não sei o que, eu queria amanhã me encontrar com vocês e mostrar um lugar que vocês não conhecem, uma história que vocês não conhecem. E nos cozinhou na noite, não nos contou o que era, realmente deixou como algo de surpresa. E enfim, no dia seguinte a gente se encontrou com ela pegou o carro e nos levou para esse lugar que a gente só descobriu ao chegar, e que é aqui em Santa Cruz do Sul, num lugar muito surpreendente, porque realmente parece um cenário. Era um lugar de alguém que trabalhava com cenário, com teatro, né? Porque o lugar mesmo, a moradia já é uma coisa mágica, né? Aí ela disse assim: dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse aqui é um galpão de ensaios. E agora eu quero contar a história do meu avô, o Roman Rich, que tem todo um legado de teatro. Enfim, aí ela começou a desvendar pra gente e nos leva até perto da casa mesmo, onde ele morava, que também já era em estilo bávaro, né? Toda pintada por fora, ela já era também, parecia aquela coisa de filme, assim. E o nosso mundo começou a se desarmar, assim, tipo, o que essa mulher tá mostrando pra gente, né? Que é a neta dele, né, a Anne Rich. E ela, muito generosamente, nos mostra tudo. Inclusive, ainda estava viva a Ilse Rich, que era casada com o Roman Rich. Então, ela pode ainda nos contar algumas coisas dele, vivo. E, inclusive, ela nos deixou muito claro a paixão que ele tinha por teatro, assim, que teatro era a vida dele, era acordar de manhã e dormir pensando em teatro. E que, às vezes, assim, ela perguntava onde é que tá o Roman, onde é que tá o Roman, ele estava no pátio, estava caminhando, fazendo os personagens, pensando nos personagens. Então ele era extremamente dedicado e muito perfeccionista no que ele fazia. O que a gente vai logo confirmar quando a gente entra, né, no galpão de ensaios. O ateliê de ensaio, né? Ateliê de confecção de cenário, de figurino, de ensaio, sabe? Aquela coisa que a gente não tinha. É um E é depósito difícil também, de ter né? hoje em dia. O cara tinha o depósito, o lugar de ensaio, tinta, as telas grandes de cenário que ele pintava e a maletinha com todas as barbinhas, coisinhas, isso tudo vinha da Alemanha, sabe? Era
uma coisa bem assim, tu via até a marca assim, Ele se Made in caracterizava Germany, né? muito bem, né? E Ele ele tinha essa coisa, né? tinha, inclusive, assim, coisas que eu acho que não tinha por aqui, nariz postiço, essas coisas assim, que ele mudava mesmo, assim, a característica da física, né, do personagem também, além de, claro, De incorporar aquele né? personagem, o que as pessoas diziam, não só da família, porque depois a gente encontrou pessoas que assistiam às peças, diz que ele se transformava em outra pessoa, realmente era uma outra pessoa. E ele era um diferencial dentro do próprio grupo, né? Ele era a pessoa, assim, que se destacava mesmo, porque ele era um bom ator, no caso. Conhecendo essa história, eu acho que ela nos ajuda muito a perceber como nós estamos atualmente, em termos até econômicos, como grupo de teatro, né? Então, por exemplo, quando eu vou ter um grupo como o Roman Rich, que já existia na Alemanha, porque era um grupo de teatro de família, né? E aí lá eles têm um teatro próprio, à beira de um lago, que é o Lago Tegernsee. Tem vários grupos familiares que têm grupos de teatro lá. E o Roman Rich, com o pai, tinha o Rich Bini. Então eles tinham uma estrutura de poder viajar, de fazer turnês na América do Sul inteira, Rio de Janeiro, São Paulo, os 3 estados do sul do país, Argentina, Chile, às vezes com patrocínio da Lufthansa. Às vezes a gente tem eles via terrestre mesmo, com ônibus, tá? Então a gente vai ter ali inúmeros patrocinadores, uma estrutura de logística que hoje é muito mais fácil com a internet, com os moldes que a gente tem hoje em dia, mas como eles faziam aquilo naquela época, e era super estruturado e era anual. Eles tinham uma continuidade de trabalhos, né? Então eu vou pensar isso lá na década de 50, Brasil, Santa Cruz do Sul. Estamos em 2022, Brasil, Santa Cruz do Sul, lutando para fazer uma peça por ano e conseguir levar essa peça, né? Então, como é que eu não vou pensar no Roman Rich no teatro que eu faço atualmente? Tem que ficar pensando, tem que ficar fazendo relações, até para me entender melhor dentro desse contexto, né? Depois que a gente tá dentro da personagem, que a gente se monta da personagem, aí a gente tem que se transformar para que as crianças também acreditem, né? E as crianças têm um lado lúdico, assim, bastante forte, né? Que elas acreditam mesmo. Então é muito legal de trabalhar com as crianças, né? É bem especial, assim. Porque elas são super espontâneas, né? A gente às vezes nem espera que elas vão agradecer de forma tão espontânea. Elas vêm e abraçam, né? Elas querem pegar no nosso material quando é malabarismo, por exemplo, né? Eles querem ver, querem tocar, querem, né, experimentar também aquilo, né? Sim, tem os seus momentos de diversão, sim, né, de descontração, né? Mas a gente procura sempre, estamos focados e vamos, né, fazer com seriedade, mas claro que rola, né, uma graça no meio disso, né? Quando chegar na hora do vamos ver, eu pelo menos, né, eu acredito que a gente consiga cumprir, porque é uma energia diferente quando a gente bota o pé no palco e tem aquele público lá nos olhando, aquilo vem uma energia gostosa, assim, sabe? Que faz com que a magia do teatro aconteça e o negócio funcione de uma forma mágica. O que rola muito da parte das pessoas, de um modo geral, eu acredito, que seja assim uma falta de reconhecer de que isso é um trabalho, sabe? Não é um hobby. Essa produção de teatro às vezes acha isso é diversão, né? Eles estão se encontrando e é divertido para eles e é um hobby, mas isso também é o nosso trabalho, né? Então, às vezes desconsideram a forma de pagamento, vamos dizer, sabe? Ou demoram a pagar, ou pensam que tem que pagar menos, né? Sabe? As pessoas não pensam que é toda uma demanda por trás, não é vem aqui e apresenta uma peça, né? E não é assim de um dia para a noite, existe toda uma demanda, né? Aqui se trabalha muito assim com coisas nos eventos, assim, por exemplo, tem evento Feira do Livro, ou então outro evento é o Natal, ou Outubro. Se foca muito nessas coisas. Só que se tu foca somente em eventos, significa que a cultura do teatro não existe em Santa Cruz do Sul. Cultura é um modo de vida das pessoas, é todo dia. Então,
Da mesma forma que eu vou numa choperia tomar chopp, eu queria antes ir numa peça de teatro. Coisa que tem em Rio e São Paulo. Em Minas Gerais tem muito isso. Então, essa cultura do teatro, de ir ao teatro, não se tem. Eu acho que aqui em Santa Cruz ainda falta isso, sabe? Um espaço mais amplo para fomentar o teatro, É que seja a público, música, né? né? A dança. Então, eu acho que a arte em si, né? E também fazendo jus à própria coisa que tanto levanta o turismo de Santa Cruz do Sul, que é a cultura germânica, né? Então, assim, ó, a gente sempre eleva tanto dizendo que é um povo que gosta muito de cultura. Então, a gente tem que fazer atos para isso, permanecer com isso, né? Com esse legado que esta cultura germânica nos deixou. Mas realmente fazer a cultura aparecer em todas as suas frentes, não agora só falando do teatro. Quando aconteceu a pandemia, né, a gente precisou parar com eventos, né, essas produções de teatro, ensaios, encontros, né, tudo trancou. Então, a maneira que a gente encontrou foi se adaptar, né, e todos os grupos de teatro que eu soube notícia foram assim, né, se adaptar ao digital, né, as redes sociais. Então a gente começou a entrar com mais força nas redes sociais. A gente trabalhou bastante naquela época, a gente não tinha espaço, né? Então a gente fazia nossos encontros na rua, um espaço de um terreno baldio, por exemplo, para fazer a nossa produção de vídeo ali, sabe? Porque também a gente não conseguia um espaço junto à prefeitura, sabe? Falta realmente esse espaço onde possibilite aos grupos de teatro se encontrarem, né? Eu acredito que isso seja uma das demandas mais fortes de todos os tempos que eu transito com o teatro na cidade. Sempre vem, né, do Conselho de Cultura essa pergunta: qual é a demanda? Espaço. Essa é a demanda, mas é um passo de cada vez, né? E agora, espaço, a gente, né, cansou de esperar um pouco, né, que acontecesse isso, e acaba que a gente vem e cria o nosso espaço, né? Mas é bem difícil a manutenção, né, disso, porque tudo é gasto, né, gente? Bem complicado. Tô me vendo apertada agora nos últimos meses. Existem várias formas de fomentar a cultura. A cultura que é um hábito nas pessoas. Tá? Uma é disponibilizando espaços. Por exemplo, a prefeitura poderia ter um espaço onde os grupos, ou quem quer criar um grupo, possa montar uma peça. Mas isso já ajudaria muito, né? Porque o maior problema de montar uma peça é onde eu vou ensaiar. Tá? É o problema básico, que envolve uns 6 meses no mínimo. Então, onde eu vou ensaiar e preparar a peça? Isso seria interessante para os grupos locais. Né? Não ter que alugar um espaço para ensaiar. Não, se a prefeitura disponibilizasse o espaço, primeira coisa. Outro, acesso à informação, né? Quer dizer, pessoas que formem os atores locais. Porque, entende, se nós não temos atores, nós não vamos ter espetáculo. E não é uma questão, não é e nunca foi uma questão de talento. Isso é uma mentira que criam. Tá? Tem crianças com capacidades, mas capacidades um pouco maiores, um pouco menores, mas tu tem que ampliar isso nelas. Eu trabalho com 15 crianças em sala de aula, 12 crianças, eu tenho que garantir que todas aprendam a falar, todas aprendam a ocupar o espaço, todas elas. Não existe aquela, eu vou ser uma árvore. Mentira. Para fazer aula comigo, tu vai ter que falar. E tu vai ter que me ouvir. O que acontece? Eu percebo aqui na escola que os alunos com melhor desempenho em notas, só que estão no teatro. Daí a pergunta é por quê? Porque eles começam a encarar a vida de uma outra forma. Né? De uma outra forma, que não é só no teatro, é em tudo. Mas daí o que acontece, que é engraçado, né? Eu percebi que que ensinar para as crianças essa coisa de não ser, tudo atrapalha, né? Tudo é desculpa para erro. Eu não pude decorar o texto por causa de não sei o quê. Não, gente, pare de arranjar desculpas. Faça as coisas. Faça as coisas. Ou então, no que eu posso te ajudar para tu atingir o objetivo? Então, isso permeia a aula. Permeia a aula. Que é, cheguem no horário, tragam o texto. Essas coisas permeiam a aula que tem relação com a educação deles, né? Com a educação, com a formação do caráter deles. E isso é a melhor coisa que eles podem levar para a vida deles, é isso. Eu acho que a aula ela é transformadora. A aula em si, a aula é transformadora, porque quando tu começa a se perceber, tu se transforma. Então, quando tu entende que eu posso mudar, né?
que eu posso me mudar, eu posso parar de ter medo, eu posso aprender um processo de como decorar mais fácil, né? Eu posso ocupar o espaço, eu consigo ser mais claro na minha informação. Quando ele começa a descobrir isso, que ele consegue transformar as coisas, a gente para com esse mito de que as coisas são assim porque são. É igual as pessoas falam assim: ah, em Santa Cruz do Sul não tem teatro porque é assim, é a nossa cultura. Mentira, gente, a nossa cultura pode mudar, é só a gente querer. E quem tem poder para mudar, pode mudar. Tá? Então, quando eu começo a entender isso, que às vezes essa tradição que se diz é uma mentira. Isso foi criado. Da mesma forma que uma coisa é criada, ela pode ser desmontada. Não existe um engajamento, sabe? Em função do teatro. Desde que eu comecei a fazer teatro lá em 2014, 15, que eu me envolvi com teatro de rua, ainda o prof era o Joey Nunes. Eu sempre vi ele incomodado com isso, sabe? Que o teatro não chega, sabe? Não existe procura, não existe engajamento de público, não existe valorização, né? Acho muito que a gente perdeu nesses. Sejam vocês o que vocês quiserem ser, mas eu acho que a gente perdeu muito nesses 4 anos da política que a gente vinha vivendo, porque o artista foi colocado como a escória da humanidade, né? E outra coisa que a pandemia, essa dor que as pessoas passaram de estar confinadas, de perder pessoas, de ver a saúde tomando um rumo maluco, dominando a vida das pessoas, né? Modificando a vida das pessoas. Então, o que as pessoas não querem? A primeiro momento é continuar sofrendo ou olhar para a dor, porque elas tiveram que olhar para a dor muito fortemente. Então, pode ser que elas também estejam querendo ter um suspiro. Só que nunca se esqueçam que um bom humor, o humor que o teatro merece, vem da dor. Tem que ter a capacidade de rir da própria dor, com talento, com sabedoria. Então, na verdade, tu tem que observar a dor. O artista que vai fazer uma boa comédia agora para dar esse sinal de alívio, ele tem que ser um excelente observador da dor, para fazer as pessoas rirem da própria dor. Isso tem que ter é muito difícil, por isso que eu acho extremamente mais difícil fazer comédia do que drama. Eu preciso saber muito da dor para fazer rir dela. O teatro é um espaço. Nós temos teatros em Santa Cruz do Sul. Espaços que não são ocupados. Não são ocupados. Né? Não são ocupados. Ou uns porque são caros, de qualquer coisa. Outros porque a estrutura onde esse teatro está dentro é uma estrutura escolar que não permite, por causa dessas leis, as leis não permite a circulação livre de pessoas, há vários entraves, né? Há vários entraves. Então, para que a gente possa existir, né? Para que o teatro, a interpretação teatral possa existir em Santa Cruz do Sul, nós temos que ter espaços mais democráticos, ou transformar os espaços que tem, transformar eles em lugares mais democráticos. Tá? A gente precisa de leis que permitam que peças sejam feitas, né? E nós precisamos também de atores. O teatro existe e resiste. Ele pode estar apagadinho de vez em quando, parece que não existe um movimento, mas existe e ele resiste. A nossa própria história conta isso, a história que a gente está falando aqui. E no resistir, eu acho que o resistir mesmo fazer arte é fazer, resistir, né? Fazer, né? No momento que tu optou na tua vida fazer arte, seja ela de qualquer forma, tu sabe que tu vai ter que... O verbo resistir faz parte da tua vida. Sempre. Ele anda junto contigo. Então, por isso, ela tem que existir também. É uma obrigação existir. Se tu é o veículo para isso, tu escolheu ser veículo para isso, mas tu tem que permanecer com isso. Fazer ela existir e, por isso, achar muita força para resistir. Porque a gente não vai ter sempre grana, a gente não vai estar sempre com uma estabilidade criativa, né? Tanto econômica quanto social. E dentro dessa dança, tu vai ter que fazer isso aí acontecer. Então, para mim, eu fecho a ideia que o teatro existe e resiste. Isso é eternamente, a história nos conta isso. Resiste. Não só em Santa Cruz do Sul, eu acho que no geral, o teatro resiste, sempre resistiu, né? Mas nunca vai morrer, nunca vai terminar. Esse povo que faz teatro é muito guerreiro. Aos trancos e barrancos a gente tá lá, firme e forte.
resistindo. Na verdade, a gente nem pensa se tem esperança ou não. É teatro, a gente não vai parar de fazer, não interessa o que aconteça, né? Esse projeto ele foi desenvolvido em aula para a disciplina de documentário, mas a ideia por trás dele, todo esse roteiro, ele surgiu em 2019. Levou algum tempo, né, até essa ideia finalmente sair do papel, e quando ela finalmente saiu, a cena teatral em Santa Cruz do Sul já era muito diferente, então a gente teve que remodelar a ideia para mostrar um pouco do que aconteceu nesse período pós-pandemia. Eu já participava de um grupo de teatro, que era o Grupo Inspirados, do professor Joey Nunes. A ideia era fazer um documentário que fosse voltado para a história do Grupo Inspirados. Mas como eles sofreram muitas baixas, né, infelizmente, inclusive a própria perca do Joey, que faleceu durante a pandemia, aquela primeira ideia ela já não teria mais como ser feita. Então a gente partiu atrás de outras pessoas, personagens, símbolos assim do teatro em Santa Cruz do Sul. Então são 3 pessoas assim que cada uma tinha muita passagem pelo teatro, mas o momento das 3 era bem diferente. Então cada uma podia complementar um pouco da vivência do outro, sabe? Quando finalmente chegou a hora de redefinir todo o roteiro, e tá, agora vai ser assim, vai ser sobre o presente de todas essas figuras do teatro em Santa Cruz do Sul, surgiu a dúvida: qual vai ser a linguagem desse documentário? Nosso professor orientador queria muito que fosse poético, assim, que a gente pudesse realmente trabalhar como se fosse realmente uma peça de teatro encenada, assim, gravada, né? Passar do tempo, aquilo ali não fazia mais sentido para mim, eu não sentia que era aquilo que eu queria fazer. Porque a gente tem um problema hoje em dia que as pessoas elas não têm interesse em irem assistir a um teatro. Então não fazia sentido para mim eu transformar o documentário numa coisa que as pessoas já não têm interesse em ver hoje. Eu queria que a linguagem dele fosse expositiva mesmo, que a gente pudesse sentir as dores do pessoal que trabalha com teatro, sentir a diversão que tem também. Na hora de chegar, né, na fotografia para decidir, então, tá, o que a gente vai fazer então para que o documentário ele tenha coisas que remetam ao teatro. A gente entendeu que a gente usaria o visual, né, os cenários, então, para remeter muito fortemente a um teatro, né? A gente escolhe daí, para a questão da Simone ali, o cenário dela, o Espaço Camarim. No caso do Gilmar, foi no Marista São Luís, ali no anfiteatro, tem toda aquela questão das poltronas também, que ele está sentado ali. E no caso da Camila foi uma coisa um pouco mais intimista, porque foi no espaço de ensaio do grupo dela, né? Ali foi onde a gente usou realmente também direção de arte, além de fotografia. O principal perrengue, assim, que não tem como esquecer foi com áudio. E é uma coisa, assim, que não tem nem a quem culpar, não foi culpa de ninguém, né? Não tinha nem em quem descontar a raiva depois, porque o pessoal, nosso técnico de áudio ali estava escutando, o áudio estava saindo direitinho. 1h e pouco de entrevista, tudo certo, fomos passar os arquivos depois para o computador. Cadê os arquivos? Sumiram, simplesmente sumiram. E aí eu tentei achar respostas com todo mundo que trabalha com áudio. Como é que isso podia ter acontecido? Foi azar mesmo, mas é bom, né? Que bom que aconteceu com a Simone, porque a gente explicou para ela daí a situação, ela também ficou bem triste. Eu fiquei bem triste. Antes de eu pensar em remarcar com ela, eu queria me atirar da ponte, mas aí eu chamei ela, expliquei a situação para ela, a Simone é super querida, e aí logo a gente conseguiu remarcar, refez a entrevista sobre a importância do Roman Rich, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes e mais curiosas do documentário, que é toda a história do Roman Rich, né?
que é o que mostra que, cara, Santa Cruz do Sul e o teatro tem uma longa história que começa lá em 1930. E a gente teve essa sorte de que, como a Simone comenta ali no documentário, na entrevista, né, ela teve acesso aos familiares que ainda estão vivos, na época tinham mais familiares vivos do Roman Rich, e eles deixam para ela muitos arquivos, fotos do Roman Rich, fotos do grupo, fotos das viagens. Mas a coisa mais interessante, assim, que era a moradia do Roman Rich, que é aqui em Santa Cruz do Sul ainda, que, como a Simone fala, é uma coisa de outro mundo, é uma casa num estilo bávaro, assim, que quem der a sorte de tropeçar e cair de frente para lá vai saber que é uma coisa completamente diferente, logo vai perceber. Hoje em dia sobrou apenas a neta do Roman Rich lá, e ela já é uma senhora de mais idade, mora sozinha lá, então ela tem toda uma questão de se preservar, né? Tem medo de talvez chamar muita atenção de turistas lá, pessoas que não respeitam, então ela não se sentiu muito aberta assim para receber a gente lá na casa. Então a gente usou esse arquivo um pouco mais antigo, assim, mais velho, mas a gente não tinha autorização para ir lá de fato refazer as imagens por causa dessa reserva, essa ressalva que ela tinha. Eu considero que o teatro, ele existe, de fato existe, e existe muito em Santa Cruz do Sul, porque a história está aí sendo contada, como vocês puderam ver no documentário, e ao mesmo tempo que essa história existe, ela também resiste, porque tem que resistir, né? Acho que como toda a arte existe, mas infelizmente ela tem que resistir muito. O documentário, né, essa questão, existe ou resiste, está aí para isso, para as pessoas não só se perguntarem se ele existe ou resiste, mas se darem conta de quanto tempo vai resistir, sabe? E tem que ficar resistindo tanto, sabe? Vamos lá, né? Vamos dar um apoio para a arte, né? Isso para os telespectadores, assim. Resumindo, o teatro, né? Ele existe e resiste, e vai continuar resistindo, e esperamos que a resistência não tenha que ser mais tão pesada, mas ele existe e resiste. Para mim, pelo menos, não faz sentido tu fazer um baita filme, tu fazer uma baita produção e ninguém assistir, sabe? Claro que o pessoal gosta muito de festival, tem todo aquele mérito de, pá, é bom participar de festival, já participei, nunca ganhei, mas com certeza essas coisas são boas, sabe? Mas eu acho que pra mim a principal coisa é que a gente faz filme, a gente faz cinema para que as pessoas vejam. Tenho que agradecer, logicamente, a todo mundo que trabalhou comigo nisso, que, né, ser diretor já é uma coisa complicada, ser a tua primeira vez como diretor e num projeto que tu nunca imaginou que tu ia fazer, que é documentário, cara, fica mais complicado ainda. E foi muito fácil pra mim, sabe? Tipo, por causa da equipe que esteve comigo, sabe? Eles tornaram isso muito fácil. Se eles ajudaram tanto com o projeto também foi porque eles acreditaram na história, sabe? Isso me deixou feliz porque eu vi que o meu próprio grupo, que nunca tinha tido contato com teatro na vida, viu que essa história valia a pena, que o teatro em Santa Cruz do Sul vale a pena, então, né, fica o agradecimento para eles que tornaram essa experiência, essa primeira experiência com direção muito mais fácil. Esse foi o programa Laboratório com o documentário Existe ou Resiste, dirigido por mim, e espero que vocês tenham gostado. Forte abraço!